Olá, você sabe quais são os principais direitos previstos para as mulheres trabalhadoras que foram diagnosticadas com câncer de mama? Eu sou Michele Silveira, advogada trabalhista do Lacerda Santana Advogados, e agora nós vamos falar um pouco sobre alguns direitos que são previstos na legislação brasileira, especialmente nesse mês de outubro, que é um mês de conscientização ao câncer de mama. O primeiro direito que nós vamos citar é a possibilidade do saque do FGTS. Essas mulheres que tiverem diagnosticado o câncer de mama, a neoplasia maligna, elas têm a possibilidade de efetuar o saque do FGTS a qualquer momento. Apenas necessário elas apresentarem um exame atualizado, de preferência dos últimos 30 dias, diretamente na Caixa Econômica Federal, informando o diagnóstico da doença e fazendo o requerimento desse saque. Esse valor geralmente ele vai ser disponibilizado em até 5 dias úteis na conta da trabalhadora. Lembrando que existe a possibilidade dela fazer esse saque mensal, ou seja, se ela ainda estiver trabalhando, ela pode mensalmente efetuar o saque. A ponto de curiosidade, esse saque ele pode ser feito por qualquer trabalhador que tenha diagnosticado uma neoplasia maligna, ou seja, um câncer. Um outro direito também previsto pela legislação é a possibilidade do saque das cotas do PIS ou PASEP. A trabalhadora que tiver diagnosticada o câncer de mama, ela deve apresentar perante a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil, no caso do PASEP, um atestado recente que demonstre o diagnóstico da doença e qual é a fase que a doença se encontra, e com isso fazer o requerimento do saque dessas cotas. O próprio banco já vai informar os procedimentos que são necessários. Para aquelas trabalhadoras que também foram diagnosticadas com câncer de mama, também existe a possibilidade delas efetuarem o pedido do benefício por incapacidade, que anteriormente era chamado de auxílio-doença, apresentando um atestado médico recente com o estágio clínico da doença e o diagnóstico também na empresa, no departamento pessoal da empresa pela qual ela trabalha. A própria empresa vai fazer o encaminhamento para a Previdência Social. Então, essa trabalhadora não tem a necessidade do que nós chamamos de período de carência, que para os trabalhadores comuns gira em torno de 12 meses. No caso de uma trabalhadora diagnosticada com neoplasia maligna, ela pode fazer o requerimento do auxílio-doença a qualquer momento e ela vai ser encaminhada para a Previdência Social, vai realizar uma perícia médica e, caso seja deferido, o benefício vai ser pago diretamente pela Previdência Social. No caso de trabalhadoras que também estejam com um vínculo ativo na carteira de trabalho, também existe a possibilidade da aposentadoria por invalidez. Trabalhadoras que se vincularam, ou seja, se filiaram à Previdência Social já com o diagnóstico, já com a doença, elas não vão ter direito a esse benefício. A hipótese de exceção numa situação como essa é se de repente houve um agravamento da doença, ou seja, essa trabalhadora ela se filiou à Previdência Social já com esse diagnóstico, mas a doença agravou de tal modo que a impossibilitou de forma permanente ao retorno ao trabalho. Então, numa situação como essa, é possível fazer o requerimento desse benefício da aposentadoria por invalidez e, com isso, vai ser feita uma análise pela Previdência Social através também de uma perícia médica. Outro benefício que também é importante a gente mencionar é o benefício da prestação continuada, que é comumente chamado como LOAS, mas é importante que elas precisam preencher alguns requisitos. Um deles é a necessidade mais recente do cadastro chamado de CadÚnico. Essas trabalhadoras, bem como todos os membros da família, os membros que estão naquela casa, eles precisam estar vinculados ao CadÚnico, podendo fazer esse cadastro em qualquer CRAS mais próximo da sua região, da sua residência. Um outro requisito é que a renda por pessoa dessa família, ela tem que ser no máximo de até 1/4 do salário mínimo, que hoje equivale a aproximadamente R$ 303. Por fim, o requisito mais importante, no caso do benefício da prestação continuada, é que a trabalhadora deve apresentar uma deficiência física ou motora de no mínimo 2 anos, que a impossibilite de trabalhar.
Uma lei que também é pouco conhecida pelas mulheres que já têm um diagnóstico formado é chamada da Lei dos 60 dias. Toda mulher que foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama, ela tem o direito de ser assistida e de ter a sua primeira consulta perante o SUS, Sistema Único de Saúde, de até no máximo 60 dias. Com o intuito dessa trabalhadora ter um exame, ter um acompanhamento e um tratamento médico mais rápido. Então existe a possibilidade dela fazer o pedido judicialmente caso esse atendimento não tenha sido realizado dentro desse período de 60 dias. Um outro direito também previsto na legislação brasileira para essas mulheres que estão passando por esse momento delicado é a possibilidade da cirurgia de reconstrução mamária. O que seria isso? Aquelas mulheres que eventualmente necessitaram fazer a retirada da mama têm a possibilidade de fazerem a cirurgia plástica que demonstra a reconstrução dessa mama. Essa cirurgia ela pode ser feita na mesma cirurgia que a trabalhadora fez a retirada na mama, caso tenha indicação médica, ou eventualmente ela faz primeiro a cirurgia de retirada da mama, após o acompanhamento perante o SUS, é agendada uma cirurgia de reconstrução. Essa reconstrução ela é garantida pelo SUS e toda mulher que eventualmente fez a retirada tem essa possibilidade desse acompanhamento. Também existe uma legislação federal que prevê que toda mulher acima de 40 anos tem a possibilidade de realização do exame da mamografia. Aquelas mulheres que já passaram dessa idade e que têm a necessidade, elas podem procurar um atendimento médico pelo SUS para a realização desse exame, ainda que não tenha histórico familiar ou que eventualmente não tenha tido um parente próximo que tenha sido diagnosticado. A ideia é que todas essas mulheres tenham a possibilidade de fazer esse acompanhamento anual justamente com a ideia de prevenção, com o intuito da prevenção, para que não aconteça um diagnóstico tardio, como muitas vezes acontece, ou até com um estágio já avançado da doença. Por fim, não menos importante, é bom nós lembrarmos que todas as mulheres têm direito à assistência integral à saúde da mulher, que engloba não apenas a realização de exames preventivos para o câncer de mama, como também a realização de exames preventivos para o câncer do colo do útero, sendo realizado um exame do Papa Nicolau. Todas as mulheres têm o direito de realização desses exames, especialmente da mamografia e do Papa Nicolau, através do SUS, podendo fazer o agendamento diretamente através de um posto de saúde, justamente com o intuito de prevenção e de evitar que a doença seja diagnosticada de uma forma tardia ou num estágio muito avançado. É bom nós ressaltarmos que caso a mulher que tenha algum desses direitos violados, elas têm a possibilidade de procurar um advogado de sua confiança para poder fazer requerimento judicialmente. A ideia é que isso não aconteça, porque uma mulher num momento como esse, de extrema vulnerabilidade, o último fato que ela precisa é de uma ação judicial. Mas com o intuito de ter garantido esse direito, a mulher pode sim fazer esse requerimento perante a justiça especializada, perante a justiça estadual, para não ter o seu direito violado. Então, caso alguns desses direitos eles não tenham sido atendidos eventualmente ou não tenham sido observados, procure um advogado de sua confiança para primeiro receber uma instrução e caso não tenha sido possível realizar de forma administrativa esse pedido, que ele seja feito de forma judicial. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos e caso tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também ou até mesmo nas nossas páginas das redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!